Vamos lá, autogoverno. Quarto princípio, autogoverno. E aí na aula que vem a gente encerra esse módulo, ok? E que esse primeiro módulo ele é um pouquinho mais demorado mesmo, tá? Para a gente poder, que são esses princípios, vocês vão carregar para o resto da vida de vocês. Então é importante que a gente explique bem explicadinho, né? Então o quarto princípio é o princípio do autogoverno, também conhecido como domínio próprio, né? Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. A Bíblia vai dizer: como cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Não sei se vocês já viram na TV, né? As cidades no passado, nas épocas antigas, elas eram cercadas por muros, não é verdade? Então a Bíblia está dizendo que a pessoa que não consegue se controlar, que não tem domínio próprio, não tem autocontrole, ela é como que uma cidade que foi derrubada sem muros, né? Ou seja, completamente sem proteção, completamente vulnerável. Uma pessoa que não consegue se controlar, que não tem domínio sobre os seus sentimentos e emoções, hoje em dia se usa muito a expressão inteligência emocional. Não sei quantos aqui já ouviram. A inteligência emocional, que é muito utilizado hoje pelos coaches, e até mesmo pelos pastores, né? Está na moda agora falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional está totalmente ligado com o autogoverno, com o domínio próprio, com a capacidade de controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus impulsos, ação e reação. Ok? Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. A gente já citou esse texto, né? Quando Deus colocou o homem para cuidar de tudo aquilo que ele criou, na verdade, equivale dizer que Deus também colocou o homem no jardim do Éden para governar, né? Ou seja, ter o domínio e autoridade sobre tudo aquilo que Deus criou. Agora, um detalhe é que, na verdade, nós governamos em favor das pessoas, né? Não é sobre as pessoas que nós governamos, né? Jesus disse, a Bíblia diz que nós vamos dominar, diz lá em Gênesis 1:26, né? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Presta atenção. Deus nunca disse que um homem deveria dominar outro homem. Nós não fomos criados para dominar outro homem. Deus nos criou para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, sobre os animais, nós fomos criados para dominar. Agora, o ser humano, nós não fomos criados por Deus para dominar um outro ser humano, né? Mas para exercer governo em favor do ser humano. Jesus Cristo disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, alguém que exerce governo é alguém também que está disposto a servir o próximo com os dons e talentos que Deus te deu, né? O Leandro aqui, por exemplo, ele é empresário. Tem dois tipos de empresário. Tem um líder que manda e tem um líder que comanda. Qual que é a diferença do líder que manda para o líder que comanda? O líder que comanda, ele faz junto, ele ensina a fazer. E o líder que manda, ele só manda. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz aquele outro. Só que às vezes o dono, ele tem que
tem alguns momentos da vida dele que ele vai ter que entrar lá no chão de fábrica e botar a mão na massa e pegar o funcionário pela mão e dizer, querido, é assim que faz. Porque tem hora que tem que... É assim. Jesus, ele veio até aqui na terra e ele mostrou como é que fazia. Ele pegou e morreu numa cruz, derramou seu próprio sangue, aí ele disse, agora façam como eu fiz. Né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então agora façam o mesmo. Né? Como eu dei a minha vida por toda a humanidade, vocês querem ser meus discípulos? Então agora deem a vida de vocês pelas outras pessoas. Então veja que governar não é posição de maioral, né? Eu estou por cima da carne seca, Deus me criou para governar. Eita, vou governar sobre as pessoas. Não. Governar é estar disposto a dar a vida pelo outro. É ser exemplo, ser modelo. Né? É ser servo também. Ok? Mas, aqui dentro do princípio de autogoverno, dentro dessa questão de domínio próprio, né, o governar, ele está ligado a eu dominar os meus sentimentos e as minhas emoções. Né? Aquela questão que a gente está falando da inteligência emocional. Tem horas que eu tenho vontade de explodir, né? Como aquele discípulo amado de Jesus, né? Que ele viu algumas pessoas fazendo alguns sinais e alguns gestos também em nome de Jesus, e eles nem andavam com Jesus, nem estavam junto do time de Jesus, e aí João, o famoso discípulo amado, né? Ele chegou para Jesus, Jesus, você gostaria que a gente pedisse que viesse um raio do céu agora, um raio de fogo, e consumisse todos? Aí Jesus disse, de que espírito vocês pensam que vocês são? Ou seja, domínio próprio zero, né? Como diz o meu sogro, tem pessoas que têm domínio próprio, tem outras que têm um demônio próprio. Né? E na hora que você cutuca a onça com a vara curta, aí manifesta os demônios escondidos. Então, autogoverno é capacidade de controlar, né? Controlar a tua boca, muitas vezes, né? A Bíblia diz em Tiago, né? Que se eu conseguir governar a minha boca, se eu conseguir governar esse membrozinho aqui que tem aqui dentro, você consegue controlar um navio, você consegue controlar o planeta Terra, né? Tiago 1, Tiago 2, né? Não, Tiago 3, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então, quando a pessoa consegue controlar a boca dela, ela consegue controlar o corpo inteirinho. Então, o maior sinônimo de autogoverno e domínio próprio é a capacidade que a gente tem de controlar a nossa boca. Né? Porque eu diria que palavras machucam muito mais do que um tapa, do que um soco, do que uma cintada, do que uma chinelada. Se você vai dar uma varada no bumbum do seu filho, daqui a algum tempo ali já passou a dor, você já está fazendo de novo. Né? Agora, palavras, dependendo do tipo da palavra, quando um pai e mamãe diz para o filho, seu cretino, seu marginal, você nunca vai dar nada, você nasceu para ser uma vadia. Né? Tem mães e pais que na hora da raiva, na hora do ódio, explodem e falam coisas que nem o marginal precisava ouvir. E isso gera consequências, feridas, sequelas horríveis. Claro que bater também, do jeito que bate, também gera ferida, né? Eu tive uma discípula que a mãe dela, no momento de ira, pegou um sapato salto alto. Alguma mulher aqui usa sapato salto alto? Quem lembra da época do Luís XV? O salto 15? E ela pegou o sapato salto alto e deu com um salto na testa da filha.
E até hoje, se você for conversar com a pessoa, você vê que ela tem um furo na testa. Aquela marca que ficou na testa dela é de uma sapatada que ela ganhou da mãe quando era criança. Então, esse tipo de coisa, são marcas profundas que ficam para o resto da história, na vida de uma pessoa, né? Eu me lembro de algumas situações da minha mãe também, do meu pai, quando eu era criança, que eu aprontava todas, que a gente nunca esquece, né? Então, a falta de domínio próprio num pai, numa mãe, num marido, numa esposa, num funcionário, num patrão, pode gerar feridas, né, e consequências. Eu não vou dizer irreparável, porque irreparável é uma palavra muito forte, né? E nós temos um Deus que pode restaurar todas as coisas, mas dependendo da gravidade da ferida, isso pode levar anos, né? Aqui, não sei quantos já escutaram a história da pastora Joyce Meyer, né? Que é uma pastora que foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Então imagina, um tipo de ferida como essa, quantos anos leva para sarar uma ferida dessa, né? Então, nós temos que realmente ser dominados pelo Espírito Santo, né? E não permitir que a nossa carne queira fazer o que não pode ser feito. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que só o ser humano tem: raciocinar para poder decidir. Todos os animais criados por Deus são movidos pelo instinto de sobrevivência, de procriação, de alimentação. O homem pensa, raciocina, decide. Tendo esse entendimento, podemos dizer que autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e as suas atitudes em casa, na escola, em qualquer lugar que estiver. Salomão, em toda a sabedoria que Deus lhe deu, disse que o homem que não sabe se controlar assemelha-se a uma cidade que não tem muros para guardá-la, isto é, não tem proteção. Assim é um homem que não controla os seus impulsos. Como podemos entender esse princípio na nossa vida diária? Simples. Quando não sabemos controlar as nossas atitudes, estamos expostos ao resultado das nossas ações. Por exemplo, se eu não sei controlar a minha língua, eu não levo desaforo para casa. E cada vez que alguém faz ou diz algo que eu não gosto, eu respondo da mesma maneira, né? Aquela história, toma lá da cá, né? Bateu numa face, eu bato com a outra. Ou seja, quando eu pago na mesma moeda, né, o famoso olho por olho, dente por dente, eu transgrido a palavra de Deus que diz: a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Então, normalmente, quando eu sou brando, quando eu falo manso, né? A Bíblia diz que a palavra mansa, a palavra dócil, a palavra meiga, ela incita o saber, ela inspira o saber, ela auxilia no aprendizado. Agora, o contrário também é verdadeiro. A palavra dura, quando eu falo de maneira grosseira, quando eu falo de maneira áspera, quando eu falo de maneira rude, eu vou suscitar a ira. Quem aqui, em algum momento da sua vida, o seu pai ou a sua mãe foi muito grosseiro com você, foi muito duro, né? Gerou ou não gerou ira? Né? Quando o marido é muito grosseiro com a esposa é grosseira com o marido, isso vai gerar a ira. Quando a Bíblia diz em Efésios, né, que nós, pais, não devemos provocar a ira dos nossos filhos, né? Efésios 6, 4, né? E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, às vezes, nós,
por falta de sabedoria, por falta de paciência, por falta de autocontrole, por utilizar palavras muito duras, muito grosseiras, nós suscitamos a ira. E depois, para consertar o problema de uma palavra muito dura, de uma palavra colocada no momento inoportuno, só Jesus para consertar o problema depois. Não é verdade? Autogoverno é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. É o fruto do domínio próprio. Gálatas 5:23, né? Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina como devemos agir em cada situação. Ele mesmo coloca as palavras em nossa boca. Quando o Senhor colocou Adão e Eva na terra, deu-lhes uma instrução. De toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Gênesis 2, 16 e 17. Esse era o teste para o autogoverno de Adão e Eva, mas eles não souberam dominar o seu desejo e desobedeceram a única, instrução que Deus havia dado, trazendo assim o pecado e o afastamento de Deus. Basicamente, Deus criou o mundo, criou o jardim, colocou Adão e Eva lá no centro do jardim e disse, vocês podem comer de tudo que tem aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que vocês comerem, imediatamente vocês vão morrer. Então, eles deveriam ter o controle, o domínio sobre os seus impulsos, e não deveriam comer daquela árvore específica. Mas Eva viu que a árvore era boa, caiu na lábia de Satanás, da serpente, e ela então olhou, desejou e acabou consumando o fato. E a Bíblia diz que o marido estava do lado dela, ela deu para o marido de comer, ali foi o primeiro pecado de omissão, do sacerdote. O sacerdote foi omisso, ele viu a mulher comendo e ele não reagiu. E ele acabou comendo junto. E ali, você já sabe a consequência que deu tudo isso, Ali entrou o pecado, tudo por quê? Por falta de autocontrole, de dominar os seus impulsos, dominar os desejos, Jesus também falou que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por que a gente recomenda muitas vezes a prática do jejum, por exemplo? É uma prática que vai mortificar a nossa carne, Jejum, oração, meditação na Bíblia, as disciplinas espirituais, o louvor, a adoração, elas nos ajudam a mortificar a nossa carne. Quanto mais morta tiver a nossa carne, mais vivo o nosso espírito, mais chance eu tenho de dominar os meus impulsos. Ok? Porque é pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue se autocontrolar. Ninguém consegue se autocontrolar na força do braço. Eu preciso do poder da força que vem do Espírito. Mais 5 minutinhos a gente encerra, tá bom? Precisamos compreender que em todos os lugares existem regras que foram feitas para serem cumpridas. Em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, mesmo nas brincadeiras existem normas. Não é verdade? Então, na brincadeira tem uma norma. Não pode ser de qualquer jeito. E ninguém está isento de cumpri-las. Quando temos domínio próprio, quando temos autogoverno, somos capazes de cumprir as regras sem dificuldade, mesmo que muitas vezes não gostemos delas. Isso é obediência. Então, a verdadeira obediência não é obedecer quando a gente concorda. A verdadeira obediência é quando eu obedeço mesmo sem concordar e mesmo sem entender. É claro que eu sempre explico, até preguei sobre isso lá em Nova Trento semana passada. Deus não quer de nós obediência cega. O que é obediência cega? Eu sei que uma coisa é errado, totalmente errado, é uma quebra de princípio, vai contra a palavra de Deus, e aí alguém manda eu fazer, eu vou lá e faço. Isso eu não sou obrigado a obedecer. Eu citei como exemplo, no culto, daqui a pouco aprova uma lei que os pastores têm que casar agora homem com homem, mulher com mulher. Eu não sou obrigado a casar. Eu não concordo com a ideologia de gênero. Eu não concordo nesse tipo de coisa. Para mim, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E eles vão lá e criam uma lei e querem me obrigar a fazer isso. Isso é obediência cega.
sou obrigado a aceitar. Ok? Agora, não havendo nenhuma quebra de princípio, quando eu recebo uma instrução, eu devo obedecer. Tiago 3, versículo 2. Tiago 3, versículo 2. A gente já leu aqui, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Um outro exemplo muito clássico na Bíblia, né? De falta de autocontrole, na verdade, a gente lê lá em Gênesis 4, de 1 a 8, a história de Caim e Abel, né? Caim ficou com inveja do irmão Abel, que havia oferecido um sacrifício mais nobre a Deus, e Deus então aparece para confrontar Caim, e Deus disse para Caim, né, se você proceder bem, você vai ser aceito. Não precisa ficar preocupado. Se você tiver um bom procedimento, você vai ser aceito. Mas se você não proceder bem, o pecado está à porta. Está aí e sobre o seu desejo, você tem que dominar. Ou seja, Deus estava dizendo para Caim que ele precisava de autogoverno, precisava se controlar os sentimentos dele. E, infelizmente, Caim não conseguiu se controlar e ele foi lá e assassinou o seu irmão Abel. Então, autogoverno. A verdadeira obediência está em obedecermos exatamente quando não concordamos. Somos capazes de respeitar nossos pais, professores, pastores, bispos, apóstolos, mesmo que às vezes as atitudes deles não sejam o que esperamos. Somos capazes de dominar a nossa língua, para não falarmos o que não devemos. Autogoverno não se consegue sozinho. Precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer a nossa carne. Amém? Um exemplo clássico, né? Filipenses 2, do 5 em diante, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus foi alguém que tinha um autocontrole total, né? Ele veio a esse mundo para obedecer o Pai em tudo e ir até os finalmente, que era a morte de cruz. E Jesus conseguiu se autogovernar, conseguiu se controlar e foi fiel a Deus em tudo aquilo que Deus já havia designado desde a fundação do mundo para que Jesus viesse a cumprir. Ok? Só para encerrar aqui um último texto, né? 1 Pedro 2,18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Então, ter autocontrole, quando eu tenho, por exemplo, um bom patrão sobre a minha vida, um bom líder, um bom governante, um bom pastor, é molezinha, né? Um marido querido, um pai amoroso. Agora eu quero ver você ter domínio próprio, autocontrole diante de uma autoridade ruim, diante de um governante ruim, diante de um senhor, né? Que é muitas vezes duro, ou que ele é contra aquilo que você imagina, ou ele tem um outro entendimento, né? Então a Bíblia diz que para isto nós fomos chamados, né? Porque Cristo também padeceu por nós, deixando o exemplo, para que também nós sigamos as suas pisadas. Que glória é esta que, pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus.
quando a gente está sendo injuriado, injustiçado, e a gente suporta com paciência, isso se chama autocontrole, autogoverno. Eu anotei aqui também, não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler bem rapidinho para a gente encerrar. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. É quando a pessoa não controla o seu espírito e o espírito fica altivo, né? A pessoa fica soberba, orgulhosa, vai preceder a queda. Provérbios 18, 12. Antes da queda leva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. E Provérbios 24, do 17 ao 18. Quando teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos teus olhos, e dele desvie a sua ira. Então isso aqui também envolve autocontrole. Se o teu inimigo cair, né, eu sempre digo que o meu inimigo, o único inimigo que eu tenho é Satanás. Mas se tem alguma pessoa que não vai com a sua cara, que não gosta muito de você, ou que não, enfim, quando o teu inimigo cair, a Bíblia diz, não te alegres. Nem quando ele tropeçar, se regozije o seu coração, para que o Senhor não o veja e isso seja mal aos seus olhos. Então, se o teu adversário tropeçar ou cair, nós precisamos ter autocontrole, autodomínio, não é hora de rir, né? Como está acontecendo muito agora na política, né? Tem pessoas que estão rindo, né? Estão rindo dos cristãos, né? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Né? Muito cuidado, muito cuidado. Quando a pessoa ri da outra, Deus está vendo. Deus está vendo. E Deus é o Deus da justiça, né? Deus é o Deus da justiça. Todo aquele que está sendo humilhado, uma hora vai ser exaltado. Então, se alguém estiver rindo da nossa cara, se alguém estiver nos humilhando, deixa humilhar, deixa rir, porque tudo que o homem semear, ele mesmo vai colher. Não sejamos nós a fazer o mesmo. Que nós possamos ter autocontrole e possamos nos comportar de uma outra forma. Amém? Quem vai orar hoje? Quem gostaria de orar, agradecendo a Deus pela nossa aula? Marcial vai orar hoje, Marcial. O pastor vai escolher. Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos agora, Senhor, dentro da tua presença, para te agradecer por esse momento aqui, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Cristo, que tira esse tempo para vir estar ensinando nós, Senhor. Abençoa a vida dele, a casa dele, Senhor, venha proteger. Assim é toda a família aqui representada, Pai. Guarda em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.